Bom dia a todos que acompanham meu canal. A gente vai fazer uma análise rapidamente do jogo do São Paulo e também dos jogos das oitavas da Copa do Brasil. Tivemos várias surpresas, vários jogos aí bem surpreendentes, algumas zebras, na minha opinião. Então, se você quer saber tudo isso, se inscreve, segue a gente aí para dar uma força pro canal. Tamo junto. Começar pela análise dos outros jogos e eu deixo o São Paulo pro final. Primeiro jogo das oitavas, Botafogo e Bragantino. Esse pra mim não teve muito segredo. O Botafogo venceu em casa, fez seu mando de campo valer a pena, 2-0, jogo bom, jogo que o Botafogo foi melhor. Então acho que o Botafogo está bem encaminhado para já se classificar. Agora, o Vasco da Gama, que foi o segundo jogo da quarta, outro jogo na quarta, empatou com o CSA fora de casa. Vendo assim, o Vasco não está numa situação boa e pensando que o jogo foi fora, até que não é um resultado tão ruim. O esperado era o Vasco vencer, mas esse jogo aí na verdade foi um jogo muito ruim das duas equipes. Então o 0-0 acaba que é justo e aí o Vasco vai trazer a decisão para casa. Eu acho que ainda tem total condição de passar, deve ser o que vai passar. Porém, não pode vacilar, porque a gente já viu Santos e Grêmio caindo na outra fase. Então, no outro jogo, o Bahia venceu o Retrô em casa no jogão 3-2. E o Bahia aí tá, vai jogar pelo empate lá, só que só foi um gol de vantagem. Então eu esperava que o Bahia vencesse por mais. Apesar que o Bahia ele caiu na Sul-Americana, então eu achei que o Bahia ia dar uma importância maior para a Copa do Brasil, porque é uma chance de título pro Bahia, apesar que o Bahia brigue lá em cima, é uma real chance de título da Copa do Brasil. E então foi um resultado bom, não dá para reclamar de uma vitória, mas poderia ter sido mais. E o Retrô vai jogar em casa vivo, por um gol. O Retrô faz um gol lá, se fecha, leva para os pênaltis, tudo pode acontecer. Agora, a maior surpresa, uma das maiores surpresas para mim, foi o Cruzeiro empatando com o CRB em 0-0. Eu achei que o Cruzeiro ia ganhar de 2-0 para mais. E o Cruzeiro empata o jogo, e isso é perigoso, porque o CRB lá pode ser que vença. Pode ser que consiga outro empate, leve para os pênaltis. Então o Cruzeiro se colocou numa situação no mínimo desconfortável. O Cruzeiro tem time para chegar lá e ganhar? Tem. Mas é sempre melhor tu resolver logo em casa e ir jogar fora, melhor, né? O Fluminense, que quem viu o vídeo que eu falei em palpites, eu falei que o Fluminense não perdia, eu falei que o Fluminense iria empatar e o Fluminense foi lá e ganhou. Eu não sei porque eu botei essa fé no Fluminense, mas o Fluminense com dois gols do Everaldo conseguiu uma vitória importantíssima, vai trazer para o Maracanã uma vantagem sobre o Inter. Então complicado, o Internacional não foi bem no jogo e o Flu conseguiu uma baita vitória. Acho que o Fluminense aí melhor, um dos melhores visitantes, né, dessa primeira fase, dessas oitavas. O Corinthians venceu o Palmeiras em casa num jogo muito polêmico. Cara, eu assisti esse jogo. O Palmeiras foi melhor em alguns momentos, o Corinthians conseguiu jogar bem também em outros. Teve o pênalti do Gustavo Gomes no Memphis. No primeiro momento eu achei que não foi pênalti, eu achei que foi nada. Depois de vendo algumas vezes, eu acho que dá pra marcar. Porque pra mim o Gustavo Gomes coloca a perna, né? Ele toca na bola e depois o Memphis chuta a perna dele. Mas acabou pegando. Pênalti, o Yuri Alberto perdeu. Né? O Everton fez uma boa defesa. Aí depois o Memphis aparece no segundo tempo para fazer 1-0. E o Palmeiras empata. Numa questão muito polêmica ali, se estava ou não, né? Se está impedido ou não. Eu confesso que achei que não estava impedido. Nas imagens que eu vi, eu achei que não estava impedido. Pode ser que esteja outra imagem que mostre que estava impedido. Mas eu achei que não. Então o Corinthians leva uma boa vantagem para jogar no Allianz, mas é 1-0. O Palmeiras pode fazer 1-0 lá, 2-1 e levar para os pênaltis. Pode até ganhar por mais gol. O Palmeiras é um bom time. O Maurício joga muita bola, muito fã do Maurício. Então, é perigoso ainda pro Corinthians. Vamos deixar o São Paulo pro final. O Flamengo perdeu em casa pro Galo. Para mim é a maior surpresa aqui. Ah, mas por quê? O Galo é um time. Eu sei que o Galo é um time bom, mas o Galo vem com muitas turbulências e o Flamengo tava jogando em casa com o elenco que tem. Se passasse a câmera no banco do Flamengo, você via jogadores de um nível que. Entendeu? Então, esse 1-0 me surpreendeu muito. O Atlético agora vai jogar pelo empate em casa.
Cara, eu acho que deu uma azedada pro Flamengo. O Flamengo tem total time e elenco pra ir lá e vencer o jogo do Galo? Tem. Mas assim, complicou bastante pro Flamengo. E por último, São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo venceu em casa 2-1 com gols de Ferreirinha e do Pablo Maia, o primeiro gol, um golaço do Pablo Maia. São Paulo veio com um time misto hoje, preferiu dar uma poupada, eu acho justo, por causa da sequência de competições. São Paulo no primeiro tempo eu não gostei muito do começo, acho que foi um jogo que o São Paulo teve muita posse e não conseguiu atacar. Aí depois que o Wendel sai machucado, entrou o Enzo. Eu acho que o Enzo entrou bem. E aí foi mais decisivo do lado esquerdo. E aí o São Paulo começou a achar espaço. Tanto que o São Paulo tem algumas oportunidades, com o Marcos Antônio chutando. E aí tem o gol do Pablo Maia de fora da área, um belo gol, ele bate muito bem na bola. Um belo gol mesmo pro filho dele que nasceu agora, muito importante pro Pablo recuperar confiança. O Crespo ele fez algumas alterações, né? Ele entrou com o Jandrei no gol, Sabino na zaga, porque o Ferez estava suspenso. Aí no meio ele foi de Pablo Maia, Marcos Antônio e o Rodriguinho que jogou. Na frente André Silva e o Ferreirinha. Eu acho que o Ferreirinha foi o destaque do jogo. Acho que pra mim o melhor jogador. O Ferreirinha jogou porque não vai jogar, tá suspenso contra o jogo do Inter. Tá suspenso pra jogar com o Inter. Então hoje o Ferreirinha jogou o jogo todo, também foi muito bem, melhor jogador. Alguns destaques assim. O Rodriguinho, eu gostei dele, mas estava um pouco abaixo até o segundo tempo. Acho que no segundo tempo ele acordou. Eu acho que ele tem um pouco de dificuldade em jogar em defesas mais fechadas assim. Mas foi bem. E aí ele fez uma jogadaça no segundo gol. Nossa senhora, jogou muito ali. E aí deu passo pro Ferreirinha fazer o sétimo gol dele. O São Paulo promoveu a estreia do Mike, né? Acho que o Mike entrou no lugar do Cedric. Gostei do Mike, é característica diferente. Eu acho que entrou fazendo o básico, também tava nervoso no primeiro jogo dele e super entendível isso. Mas eu quero ver mais do Mike, porque eu acho que o Mike tem capacidade para ir se adaptando, né? Quando vai passando jogos, ganhando um pouco de experiência, para ser titular de São Paulo. Eu acho que o Mike tem futebol para isso que apresentou na Copinha. Mais profissional é outra coisa. E aí o ponto negativo desse jogo foi o gol que o São Paulo tomou no final, né? Acho que o gol não precisava, o 2x0 tava muito bem encaminhado, teve até uma bola na trave do Enzo, que poderia fazer o 3x0. E aí agora o jogo tá todo aberto lá. É complicado, muito complicado mesmo. Mas é uma boa vitória. Jogar em Curitiba vai ser muito difícil. São Paulo tem que ir lá pensando em ganhar o jogo. Mas antes tem que pensar no Inter no final de semana. O São Paulo vai pra lá sem Feirinha e sem Alan Franco, eu acho. Acho que os dois estão suspensos. E aí eu vou só conferir depois. Mas é isso, São Paulo tem dois jogadores suspensos para lá. Volta o Dineno, que não jogou hoje. Volta também o Ferrares, que não jogou ontem, no caso. E é isso, boa vitória de São Paulo. Uma breve análise aí da Copa do Brasil. E vamos ver, tá tudo em aberto aí, não teve ninguém que abriu muita vantagem. E vai ficar interessante. Valeu, se gostou, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis.